Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Você escolhe como acha melhor ser saudado, mas a grande questão é, eu desejo a você uma boa noite e quero dizer que hoje é dia especial. Hoje é dia de ver sonhos se tornarem realidade. Hoje é dia de ver maldições serem quebradas. Hoje é dia de viver questões novas, coisas novas. É muito interessante que ontem eu conversava com esse casal e eu via que existia uma situação na minha família que perdurava há aproximadamente 40 anos e ontem foi revelado. E aí você fala, uau, pastor, que isso? Então, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus que revelava e que continua revelando. É o Deus que trabalhava e continua a trabalhar, traduzindo, Ele quer o nosso bem. Ele quer que as coisas se tornem novidade de vida para todos nós. Sabe, hoje em especial eu quero apresentar esse jovem casal que está aqui. Hoje é quinta-feira, seria dia de estudo bíblico, mas aprove o Senhor fazer uma inversão, uma mudança nesse dia. E convidá-los a fazer algo diferente. Aí você pergunta, o que de diferente? Simples. Hoje celebrar a renovação de votos deles. Aí você pergunta, mas por quê, pastor? Porque tivemos uma experiência na última sexta-feira, onde após o Senhor fazer algumas coisas diferentes, ele virou para ela e falou, se eu pudesse, eu te pedi em casamento de novo. Aí o Espírito Santo falou, dá oportunidade a ele. Glória a Deus. Cuidado com o que você pede. Ele falou. Falou ou não falou? Ah, pensei que agora ele... Não, pastor, o senhor interpretou errado. Volta o estudo bíblico. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, um texto muito conhecido, mas que eu gostaria de trabalhar com vocês essa noite. Gênesis, capítulo 2. Apesar de ser uma celebração especial, eu gosto de dar título às mensagens, até mesmo para depois a gente poder procurar, né? Qual é a mensagem, que dia daquela mensagem, você consegue achar elas normalmente na internet. E a mensagem de hoje seria, o título colocaria, o poder do ser um. O poder de sermos um. E a palavra de Deus, você está com a tua Bíblia aberta? Nós temos diversas, né, versões da Bíblia, e eu queria que você acompanhasse na sua aí para ver se está igual. Versículo 18 diz o seguinte, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele um spotter que lhes corresponda. É isso que está escrito aí? A outra metade? O Paulino começou a rir ali, ó. Na minha tá. Na sua tava? Spotter? Na tua tá spotter. Na Se for Bíblia operacional. Algumas pessoas já começaram a rir aí já, ó, né? Então eu vou preparar para você um spotter, que ele seja uma verdadeira companhia, um verdadeiro companheiro. Versículo 22 ainda diz mais, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar mais uma noite que nos reunimos diante de Ti. Eu quero primeiramente apresentar a atmosfera espiritual que se apresenta sobre nós. Eu quero pedir agora que o Senhor esteja trazendo uma proteção. O Senhor esteja nos colocando numa redoma espiritual, onde todas as forças do inferno percam totalmente as forças e que sejam todos os espíritos que oprimem vidas sejam repreendidos desse lugar em nome de Jesus. Eu quero apresentar aquilo que o Senhor sonhou e trouxe para mim por revelação, para que eu possa estar concatenando as ideias conforme o Teu Santo Espírito quer, para que o que o Senhor programou venha a ser entregue ao Teu povo. Nós pedimos ao Senhor que hajam corações receptivos, que toda barreira, que todo impedimento também caia por terra em nome de Jesus.
Senhor, eu quero pedir que essa noite seja uma noite de transformação de histórias, seja uma noite de reunir, de religarem, uma noite onde casamentos serão revistos e serão transformados para a honra e glória do Teu santo nome. É que eu oro e já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, esse texto é um texto muito conhecido. Muitas vezes você já deve ter visto ministrações sobre ele. E normalmente você fala, pastor, normalmente você usa temas diferentes e chegou num tema tão comum, né? O que houve com você? Porque foi exatamente esse o texto que o Senhor me trouxe. Primeiramente, algumas pessoas não entendem sobre a questão de a mulher, o papel da mulher no casamento. E a sociedade atual tem confundido muito isso, não está ajudando em nada. E aí o Espírito Santo me traz exatamente no versículo onde tudo se deu origem. A mulher nasce do homem, literalmente da costela. E eu pergunto a você, aonde estão as costelas? As costelas estão exatamente nessa parte do corpo, não é isso? Isso quer dizer que ela sai exatamente do seu meio. Traduzindo, ela não sai perto da cabeça para pensar que ela reinaria sobre você. Ela não sai da perna para não dizer que você a subjugaria. Ela literalmente sai do seu meio. Então o Senhor coloca duas pessoas, uma nascida dele e a outra gerada, exatamente tirando um pedaço dele no meio, no equilíbrio. Aí você pergunta, isso tem sentido? Isso tem sentido pleno. Porque algumas pessoas confundem, mas pastor, não diz lá também sobre a questão da mulher ser submissa ao homem? Ok. Mas você precisa entender a definição das palavras na língua portuguesa, porque submissão é uma coisa, subserviência é outra. Algumas pessoas confundem isso. A minha mulher tem que ser subserviente, ela tem que ser a minha escrava. Não é isso que a palavra fala. Mas a mulher também precisa entender que existe um papel muito importante dito para ela, onde diz que ela vai ser uma ajudadora. Mas que tipo de ajudadora? Rixosa? Reclamona? Fraca? Não. A palavra de Deus diz que essa mulher, quando entra nesse relacionamento, ela tem que se colocar como uma ajudadora idônea. Traduzindo, é alguém que esse homem vai olhar para ela e ela vai ter uma palavra de equilíbrio, uma palavra de sensatez, uma palavra de fortaleza. Uma palavra que vai mudar o ânimo, vai quebrar todo o jugo, uma palavra vitoriosa. E talvez seja essa a reflexão para que a gente traga para começar. A palavra da mulher precisa ser uma palavra de equilíbrio, precisa ser uma palavra literalmente de uma mulher idônea. Amém? Passando o olho rapidamente aqui, eu conheço algumas dessas mulheres que estão aqui e eu agradeço a Deus, porque vocês têm entendido o seu papel. E vocês têm permitido que tenham um lar de paz. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus mesmo. Bom, esse magnífico plano de Deus fazia com que dois seriam um. E talvez seja esse o grande problema do século atual. O ditado hoje mais dito é cada um por si e Deus por todos. Rebeca, por gentileza, acende a luz ali, rosqueia a lâmpada. Já que você é... Meu Deus, eu tenho até medo de errar a palavra de novo, porque eu tinha avisado, me deu uma bronca ao vivo, né? Engenheira eletricista. Eletricista, porque você é eletricista. Eu ia falar certo, mas eu preferi perguntar, porque da última vez, ao vivo, ela me deu um corte. Negativo! Eu sou elétrico, eu sou eletricista. Então agora foi a contento. Muito obrigado. Foi a história da tensão. Voltagem, não era voltagem, era tensão. Muito obrigado, tá? Então o que acontece? Os dois serão um. Mas hoje é literalmente cada um por si. E assim você tem sido ensinado. E infelizmente muitos pais têm papel nisso. A sociedade tem uma parte, mas os pais também têm sua responsabilidade. Você precisa se dar bem, você precisa ganhar, você precisa vencer. Você precisa ser feliz. E muitas pessoas hoje entram no casamento querendo ser feliz. Mas de que forma ele quer ser feliz? Literalmente que alguém fique o abanando, bote a comida na sua frente, troca a pilha do controle remoto quando está fraco e devolva na mão dele. Eu quero te dizer uma coisa, se você ainda é solteiro, pretende ser feliz dessa forma, existem alguns lugares onde pessoas se juntam para buscar o Senhor de uma forma religiosa,
Uma delas chama convento. Tem um lugar legal para você ir, porque, meu amigo, no casamento vai dar errado. Então, procura um lugar desse aí que você se retira, né? E vai viver ali em comunidade com alguém do mesmo sexo, né? Todo mundo ali buscando ao Senhor. Porque casamento está muito mais na questão da entrega do que do receber. Aí você fala, mas aí é injusto, pastor. Aí é um negócio que não tá valendo a pena. Calma, jovem, calma. Tudo está relacionado à sua escolha. Porque se você escolhe a pessoa certa, se você escolhe uma pessoa como Canga, que tem pensamentos ideais alinhados aos seus, você vai querer fazer essa pessoa feliz e com certeza essa pessoa vai fazer de tudo para você ser feliz. E quando você consegue isso, literalmente você vive uma coisa maravilhosa. Porque é você se doando e alguém se doando por você. E aí a coisa se completa. E aí você vive literalmente um sonho na Terra. Isso é o que Deus chama por casamento. Alguns falam, não, mas casamento faz isso, é coisa da antiga. Não é coisa antiga. A grande questão é que as pessoas permitiram que a confusão mental viesse sobre elas, fazendo com que elas não entendessem o que era o real plano de Deus. E pasmem, muitas pessoas sentam em bancos como vocês, em algo configurado como isso, chamado igreja, e não conseguiram aprender isso até hoje. Tem pessoas que estão entrando e saindo da igreja, tem pessoas que estão até buscando o nome do Senhor, estão tendo até uma vida de retidão, ok, mas quando fecha a porta, não conseguiram aprender o que é ser homem e ser mulher, o que é ser casal. E essas pessoas vivem vidas de fachada. Pastor, por que você está falando isso? Porque são quase 20 anos de ministério e a gente já escutou muita coisa em gabinete. E acredite, infelizmente, isso é muito mais comum dentro da igreja do que vocês podem imaginar. Graças a Deus, porque tem homens e mulheres que têm se entregue para ajudar essas pessoas a viverem algo novo. Esse ministério se chama Goel, não é à toa. A palavra Goel está relacionado à questão do resgatar, é o resgatador. E esse é o nosso objetivo, resgatar vidas, resgatar casamentos, resgatar uniões, resgatar a autoestima, resgatar a espiritualidade, resgatar a salvação. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo não é fazer show, não é fazer palco. O nosso objetivo não é pura e simplesmente trazer um discurso de crescimento, não. É ver pessoas sendo transformadas. E quando eu olho para esse casal, eu falo, vale a pena. Vale a pena. Porque literalmente, nesse pouco tempo que Deus colocou na minha vida, o que mais eu tenho visto é transformação. Ah, mas saíram do zero? De forma alguma, eles tinham um alicerce. Mas vocês já viram aqueles olheiros de futebol? Quem aí é do mundo de futebol, né, vai entender agora. Que às vezes o cara olha e fala, rapaz, esse garoto tem futuro. Ele só precisa melhorar o domínio, o toque dele tem que né, dilapidar, né, melhorar aquele toque dele ali de lateral e a corrida dele, ele está correndo de forma errada, então ele está perdendo a passada. Aí você, caramba. Mas fora isso, ele já está pronto, mas ele precisa de detalhes para virar um profissional. Talvez seja isso que eu tenha visto. Vocês tinham um grande contexto, um grande aprendizado, faltava somente alguns detalhes de ajuste para que vocês pudessem entrar numa nova fase em suas vidas. E é exatamente isso que eu tenho visto. Deus preparando a casa de vocês para que vocês possam viver literalmente uma nova fase. Olha como Deus é lindo. Algo que era esperado há tanto tempo, ele fala, agora sim é o momento certo. E vocês me permitam, desse seu exemplo, levar a essa igreja essa mesma reflexão. Quantas dessas pessoas que estão aqui, que sonham por muitos anos de conquistar algo muito importante para eles, muito precioso, e que às vezes eles não estão conseguindo porque faltam alguns detalhes. Às vezes são somente detalhes. É só isso que está faltando para que as peças possam se encaixar. Quem já montou quebra-cabeça e está com uma peça na mão e fala, cara, essa peça é daqui, e você tenta e vira e olha, e você fala, mas não sei por que não está encaixando. Talvez ela seja a do lado. Talvez você esteja tendo o quadrante certo, mas você está querendo colocar, às vezes é só um pequeno ajuste, pronto. O quebra-cabeça pode continuar fluindo a montagem dele. E eu creio que Deus separou as nossas vidas aqui hoje para ajustar algumas peças que estavam fora, estavam desalinhadas. E eu agradeço a Deus porque vocês foram um canal para que isso acontecesse. Então eu creio que bênçãos virão sobre a vida de vocês, porque vidas serão transformadas. E vocês foram um canal para que isso acontecesse. Então, glória a Deus, glória ao Senhor e
que haja galardão para vocês por conta disso. Então ele faz, numa sociedade hedonista, que cada um cuida de si, você começar a entender que eu preciso quebrar um paradigma hoje. Talvez a maior dificuldade da humanidade, talvez, creio que seja cumprir o segundo mandamento mais importante que o Senhor Jesus colocou. O primeiro é Shema, ó Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo mandamento que ele fala, está lá em Levítico 17, 17, alguma coisa assim, que é: amarás ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu preciso entender o que é me conectar plenamente ao Senhor. E depois de estando conectado ao Senhor, eu preciso entender que essas pessoas que estão à minha volta são importantes sim. O mundo não gira em torno do meu umbigo quando essa palavra satânica tenta mover os corações de uma forma diferente. Você não está como centro do universo, você é uma peça nesse grande universo, onde Deus te dá uma oportunidade a cada dia de ser um abençoador, de ser um transformador, de ser um Goel, de ser um resgatador de vidas. Então você está aqui respirando hoje, porque o Senhor olha para você e Ele acredita que você é capaz. Existe ainda um plano para você que não foi cumprido. O que eu te convido é se alistar nesse grande exército e andar em direção à realização desse sonho. Amém? Bom, alguns ainda dizem outra coisa. Ah, não, pastor, eu não nasci para sofrer, não. A Bíblia diz que eu não posso sofrer, que eu estou aqui para viver uma coisa boa. Mas calma aí. João 16,33 diz uma coisa interessante. Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Calma aí, a própria Bíblia fala que nós teríamos dificuldade, teríamos que romper algumas barreiras. Então, qual é a premissa que algumas pessoas chegam e falam: não, eu resolvi terminar de uma forma unilateral esse casamento porque eu estava sofrendo e Deus não queria que eu sofresse? Será que tem alicerce bíblico isso? Qual é a base? É o evangelho de eu mesmo. Segunda carta da minha prima que escreveu a mim quando eu estava triste. Alguma coisa desse sentido, algum evangelho apócrifo. Mas acredite, algumas pessoas estão tentando pegar isso e enquadrar na Bíblia. Não, a Bíblia diz isso. Ei, pelo amor de Deus, vamos parar de meninice. Pois bem, tendo falado dessa parte inicial, agora eu vou seguir para um segundo capítulo. Que é como escolher corretamente um marido, uma esposa, ou alguns chamariam de canga. Tem alguém da roça aqui que era da roça? Aí, tem gente aí da roça. Pode levantar a mão, né? Não se esconde, não. Não, a mulher... Na verdade, ela quer ajudar ele, ela quer que ele participe com a experiência dele. Pode deixar que eu não vou perguntar. Hã? Olha. Edita depois. Maricá é praia. Tudo é ponto de vista. Barra da Tijuca, 40 anos atrás, era mato. Então, né? Tudo depende do ponto de vista. Pois bem, quem é da roça aí? Quem já viu junta de bois? Quem já viu carro de boi funcionando? Quem já viu, né, arado de terra? O que você faz normalmente com... Você pega 2 bois ou 2 cavalos e coloca sobre eles o quê? Uma amarração no pescoço, e isso você conecta ao carro. E aí você começa o quê? A puxar para tracionar, seja para carregar carga, seja para abrir o arado de terra para você fazer plantação, alguma coisa nesse sentido. O fato é, quando você vai colocar a canga sobre o pescoço dos 2 bois, o que você precisa observar? O que você precisa observar? Momento. Se eles estão alinhados, é uma coisa importante. Outra coisa. Se ele aguenta o peso, ele quem? Se os 2 juntos vão aguentar aquela carga? Ah, se os 2 têm a mesma estrutura, né, o mesmo tamanho. Isso é importante, hein? Porque senão vai ficar pegando o pescoço de um outro e vai ficar só ali, ó, flutuando ali. Então, traduzindo, existem algumas coisas que você precisa analisar antes de começar a empreitada. E a primeira delas é a escolha do canga. E a Bíblia fala para nós não nos entrarmos em julgo desigual. E aí muitas pessoas chegam e falam: não, no meio do caminho ela vai crescer. Ou no meio do caminho ele vai se transformar. Não, no meio do caminho ele vai deixar de ser preguiçoso, então ele vai começar a trabalhar. Enquanto isso, você chega no gabinete e fala: pastor, tá pesado. Eu falei: meu amigo,
Foi avisado antes, não foi? Então agora o que você tem que fazer? Largar a canga? Negativo. Porque a Bíblia fala que agora os dois serão uma só carne. Então agora você precisa o quê? Buscar em jejum e oração, clamando ao Deus Altíssimo para que possa ocorrer essa transformação e continuar carregando o peso. Pastor, eu não estou aguentando. A Bíblia me dá uma convicção que Ele não permite que você passe por mais do que você aguenta. Então, em nome de Jesus, eu quero te dizer, pode estar doendo sim, pode estar difícil sim, eu não estou diminuindo a sua dor, mas eu quero dizer que você é capaz de vencer. Não desista, continue lutando, continue insistindo, continue buscando, porque o Deus Todo-Poderoso vai honrar o teu sacrifício. Amém? Amém. Então, preparou, ajustou, fez tudo ali? Beleza. Enquanto eu estava fazendo isso, o Senhor me trouxe algo à lembrança. O tão sonhado curso operacional. E aí você fala, o que é curso operacional? Aqui a gente tem um público interessante, porque a maior parte ou é militar ou é parente de militar, então fica fácil entender isso. E aí você vê que alguns militares de uma força específica, todos têm a farda igual. Mas você começa a ver que alguns têm uns negocinhos diferentes na farda. E alguns têm um negocinho, outros têm dois, outros têm três, outros têm um monte de negocinhos pendurados diferentes na farda. E aí você pergunta, o que é aquilo? São brevês, são manicacas. São distintivos de curso onde aquele militar foi provado e foi aprovado. E é interessante que há quem diga que depois que você coloca o primeiro, esse negócio cria um vício. E aí você quer mais, você quer mais, você quer mais. E alguém pode olhar até de uma forma pejorativa e falar assim, quer aparecer. Mas deixa eu te fazer uma explicação, sendo um psicanalista, um outro viés disso. São pessoas que um dia decidiram deixar de ser pura e simplesmente iguais a todos os outros e se autorizaram a ser testados em algo a mais. É isso que representa para essa pessoa o se matricular, ser voluntário para fazer um curso operacional. Ele fala, uau, esse negócio aqui é interessante, eu quero isso para a minha vida. Vou dar um exemplo, tem alguns que decidem ser paraquedista. Aí você pergunta, o que é ser paraquedista? Para você, o que é ser paraquedista? Para mim foi um sonho. Um sonho realizado. Um sonho realizado. E aí deu o que quando você saiu do avião? Sensação de medo, primeiro, Ah. muito medo. E? Depois, ok. maravilhosa. 1.000, 2.000, 3.000, você gritou o quê? Velame. Velame. Interessante. Aí cada um grita o que quer quando dá o 3.000. Depende de quem. Tem instrutor contigo lá no meio do não sei quantos mil pés. Uns gritam Jesus, outros gritam socorro. Até abrir. Pai! E o maneiro é que tem uns que são ateus, mas lá em cima gritam, meu Deus, forte, Jesus, com todo o pulmão, né? Quando abre o velame, aí ele decide. Mas outros vão olhar e vão falar, não, para mim ser PQD é você pegar uma mochila, botar nas costas, pular de 3.000 metros, 3.000 pés, e no meio do caminho você pegar essa mochila e abrir para ver se funciona ou não. Isso é coisa de maluco. Olha só, já pararam para pensar dessa forma? Você pula do avião, você tá vendo o som chegar, você tem uma mochila nas costas, você vai puxar uma cordinha e vai falar assim, isso vai dar certo. Esse negócio vai abrir, vai me pendurar aqui. É mais ou menos isso. Tudo depende do ponto de vista. E quer dizer que aquele que pensa que é loucura e aquele que fala que é um sonho, um é menor do que o outro? De forma alguma. Mas o fato é que alguns que falam isso é loucura, quando encostam a cabeça no travesseiro, falam, como eu gostaria de passar por essa experiência. Muitos que desistem falam isso. Como eu gostaria de ter essa experiência. Mas não se autorizam a ser testados. Alguns vão para um outro viés. Saem da Barra da Tijuca, saem da Ilha do Governador, vão morar em Bangu. Mas ele não se contenta em morar em Bangu, aí ele vai fazer o cu de Caatinga, lá no sertão nordestino. O calor de Bangu não é o suficiente para ele. Aí alguém vai falar assim, isso é loucura, cara, o cara já vai morar em Bangu, já é um deserto, já. Não sei quem conhece Bangu aqui. Bangu é sinistro. Meu irmão morou em Bangu, posso falar com propriedade, né?
A minha sobrinha quase não chorava, porque se ela chorava, ela suava. Aí ela, para não sentir calor, ela parava para tentar ficar quieta, para não esquentar mais no corpo. Então era uma criança que quase não chorava. Bangu tem essas características. Mas tem gente que fala, Bangu não é quente o suficiente, eu quero ir lá para o centro da aridez do deserto nordeste, do Nordeste. E aí vão dar um cantil para ele, você vai ficar 10 dias com esse cantil aqui, daqui a 10 dias a gente vai te ralando nesse meio de caminho, você abraça esse cantil aí, se tu perder ele já era. E daqui a tantos dias te pega de volta aí, depois você passar a pagar algumas prendas, e aí a gente vai falar que você é um guerreiro de Caatinga. Alguém fala, pô, mas por que o cara não podia ficar aqui em Bangu, ali na frente do Cassino Bangu, naquele baile ali, alto pra caramba, ficando surdo ali, nem sei se tem aquele baile, ficando surdo ali, vendo o nego bebendo ali, e você seco ali, ó, sem beber nada, você, pronto, eu passei por esse teste também. Mas eu vou falar isso, eu vou brincar com o sonho dos outros? Não, porque para alguns isso é um sonho. E por que essas pessoas, normalmente, que fazem o primeiro, fazem um monte? Por um motivo simples. Porque elas entenderam que elas tinham um limite e que elas conseguiram romper e superar esses limites. E elas sentiram uma coisa muito boa por isso. E aí o que ela fala? Eu quero me superar de novo. E aí se matricula em outro. E aí ele consegue lograr esse, e ele fala, eu quero de novo. E de repente no terceiro ele se lesiona, não completa, mas todo mundo fala, não completou porque se lesionou. E ele vai, se trata, se cuida, chega pro comandante dele e fala, eu quero ser testado lá de novo. E ele vai até segunda vez, e aí sim ele se forma. Então ele começa a entender que aquilo que alguns chamam de barreira, de limite, para ele é só um ponto. Essa é a grande questão. E eu convido a vocês a fazerem uma introspecção das suas vidas, se vocês não estão fazendo exatamente isso. Parando diante da primeira adversidade, da primeira grito que alguém dá no horizonte e fala, tá difícil, tá quente. Então não vou tentar. Porque tem dificuldade por aí. Ou se você olha e fala, cara, fulano voltou, Beltrano voltou, mas se fosse eu não ia voltar não. Eu ia bancar até o final, eu ia lutar até o final. Talvez a principal pergunta essa noite é, quem é você? Pastor, quem é você? Porque a melhor coisa para que a gente possa dar um passo é você chegar e falar assim, eu sinto que eu sou um covarde. Porque eu nunca tentei. Forte isso. Mas é libertador. Porque quando você fala, eu quero sim, eu tenho vontade sim, eu nunca tive coragem de fazer. Quando você consegue fazer, colocar esse mosaico diante de você, aí o Espírito Santo pode te ajudar a mover as pedras e fazer uma transformação. Mas enquanto você viver em cima de negações, eu vou te dizer uma coisa, dificilmente alguém ou você mesmo vai conseguir ajuda. Porque você consegue, insiste, não, tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. Teu casamento. Não, semana passada eu procurei até um juiz de paz, mas tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, show de bola, maravilhoso, meus filhos estão bem também, né? Ah, não, teu filho não tava na boca de fumo. Não, tá bem. Tá com o dedo queimado ali de um negocinho aí, de uma besteirinha aí, mas ele tá bem. Eu acho que ele vai fazer até mestrado ano que vem. Mestrado é na Colômbia, ele pediu um dinheiro para ir na Colômbia, ver como é que tá a faculdade lá, ele falou que quer dar um pulo lá. Cada um, tem gente que vive se enganando. E eu pergunto, como ajudar uma pessoa dessa? Como é que aborda uma pessoa dessa? Ei, eu quero te ajudar. Não, mas eu não preciso de ajuda. Então a primeira coisa que eu te convido a fazer é você refletir. Tem pessoas jovens aqui, tem pessoas mais velhas. Isso não está relacionado à idade. Porque tem jovens muito frustrados e tem idosos aqui felizes porque conseguiram realizar muitas coisas das suas vidas, mas ficou faltando uma ou duas coisas. Tem idosos que falam, cara, para mim a vida não valeu de nada. Mas eu quero te dizer que o Senhor está te dando mais uma oportunidade de você recomeçar a sua história. E talvez fazer o, entre aspas, curso mais maravilhoso que você podia ter feito a tua vida inteira. Talvez esse valha por todos aqueles outros que você deixou passar. Fica a reflexão. Pois bem, algumas outras pessoas ainda estudam e vão ser piloto de caça. Porque o cara quer fazer uma curva com 2G de gravidade na velocidade da luz. Tem cara que acha maneiro isso. De repente você anda de avião, tu já fica enjoado. Imagina você andando na velocidade ainda fazendo curva de um lado para o outro, brincando de perseguição. Escutando no barulho, porque vão lançar um míssil na tua traseira. Mas tem gente que acha que isso é muito maneiro. Mas todos esses cursos, todas essas histórias, todos esses sonhos,
se realizam em si mesmo. Como assim? Eu quero ser paraquedista, eu pulo do avião, eu abro a minha cordinha, eu aterrizo certo, eu ganhei o meu brevet. Eu saltei do avião. De repente, o cara queria ser policial da aeronáutica, ele fez tudo aquilo que precisava e no final ele ganhou o brevet e fala assim, agora eu sou policial da aeronáutica. Ou de repente o cara queria ser bombeiro e ele passa por toda aquela formação e passa pelo corredor de fogo, de fumaça e conseguiu. E no final das contas tem um banho de mangueira tal, coquetel. Eu me tornei bombeiro. São coisas que você faz, que você luta e que você conquista. Mas teve uma história que foi diferente. Certa feita, duas pessoas que eu conheço muito bem chegaram no quartel do Exército, era o Batalhão de Montanha de Minas Gerais, o 12º BI, Batalhão de Infantaria de Montanha. E lá tinha uma mesa para você entregar a documentação. Ia começar mais um desses cursos operacionais. Mais um desses muitos cursos operacionais. E levaram ali aquelas pessoas para o auditório para ver a documentação, ver o ofício de apresentação e tudo mais. E aí quando, no auditório ainda, eles deram um aviso. Nesse curso tem uma característica diferente. A formatura aqui só é em número par. Nós não formamos turma com número ímpar. Vai ser pouco peculiaridade legal, né? Que interessante isso. E aí eles vão mais além. No momento que você sair desse auditório, alguém vai ser escolhido para ser o seu canga. E eu quero te dizer que você só consegue se formar se ele se formar também. Se um dos dois fadar, a dupla está reprovada. Aí você começa a olhar para o pessoal que está em volta, né? Tipo assim, eu quero escolher, eu vou escolher aquele ali. E aí, lógico que em todo lugar tem peixada, tem algumas duplas que o pessoal permite, mas tem algumas que eles escolhem a dedo. E na turma desse ano, tinha um cara de cabeça branca já. Branquinha. E tinha um gordo mestiço. E eles olharam e falaram assim, por coincidência, caiu a sorte aqui do gordinho mestiço ficar com cabeça branca. E aí eu pergunto para vocês, isso é justiça ou não? É seleção natural? Como você chamaria isso? Ah, pastor, a respeito de um sonho. Muita gente sonhou ali, os outros, esses dois já, pô, caramba, vou pegar um cara forte, botar o cara fraco, é jogo desigual. Como você colocaria isso? Justiça ou injustiça? Queria ouvir de você, fala aí, fala misturado, todo mundo vai cair. Mas fala, bota pra fora. Justiça ou injustiça? Essa escolha. Depende do ponto de vista. Do ponto de vista da tropa, é injustiça dos dois. Sabe, Deus é extraordinário e ele amarra e prega peças nos seres humanos. Porque eles não sabiam que o gordinho e o cabeça branca eram dois jiu-jiteiros. Não eram somente atiradores. Que apesar do estereótipo deles que estava meio derrubado, os dois tinham passado por uma infância muito difícil em bairros de periferia. Um de São Paulo e outro do Rio de Janeiro. Tinham sido pobres, tinham passado dificuldade, tinham sido humilhados em muitos momentos da vida. Eram duas pessoas que sabiam o que significava resiliência. E eu posso dizer, olhando para todos vocês aqui, eu posso dizer muitas coisas como analista, mas tem uma que é difícil dizer. É exatamente isso. Quem de vocês é resiliente e quem não é? O que é ser resiliente, pastor? É a capacidade que você emprega sobre um material e trazendo deformação para ele. Quando você larga ele, é a capacidade que ele tem de voltar ao estado de origem. Então eu pego uma madeira, eu torço, eu dou força nela, ela tá quase, mas ela não quebrou. E aí o que acontece quando eu largo ela? A tendência dela é voltar de novo para a posição. Isso é porque ela é resiliente. Ela consegue, mesmo diante das dificuldades, das barreiras que se levantam, voltar à posição. Se levantar, se reerguer novamente. Então pessoas muitas vezes aparentam uma coisa, mas quando você dá a torque nela, você vai saber realmente do que ela é formada.
E talvez aqueles instrutores olharam ali e falaram assim, não, aí vai ser a primeira dupla a desistir logo, a bater o sino e ir embora. Então já bota esses dois juntos aqui, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Mas tudo isso era plano de Deus. Sabe, esse curso era o curso de sniper caçador. Onde você aprende a ser sniper, que é o atirador de elite, e você aprende a ser spotter, que é literalmente aquele que é o observador. Mas, pastor, são dois cursos? Não, o curso é um só. E nesse mesmo curso você aprende as duas funções. Você aprende tanto a ser atirador, quanto você aprende a ser observador. Porque quando você sai em dupla, num certo momento, um vai exercer um papel, no outro momento o outro vai exercer o papel. De repente você vai chegar e falar assim, nós vamos para uma floresta densa, e o outro fala, não, eu já fiz um curso de guerra na selva, eu sei melhor, sei me locomover bem na selva. Então, beleza, você vai ser o spotter e eu vou dar o tiro. Vou estar focado na questão do tiro. De repente, a parada é num lugar desértico. Aí o cara, opa, eu fiz o Caatinga. Opa, então você sabe como se procurar, como buscar, de repente, uma planta que tem água. Então, você se foca na missão de nos levar e eu me foco no cumprimento específico de dar o tiro. Então, os dois precisam saber fazer os dois papéis. Ou, de repente, lá na frente acontece alguma coisa com aquele que seria o atirador, de repente ele quebrou a mão e ele não vai conseguir clicar o gatilho. Então o que acontece? Automaticamente eles precisam o quê? Inverter a posição. Então você precisa treinar os dois plenamente para exercer os dois papéis. Tá pegando isso aí? Pois bem, vamos lá. Perfeito. Bom, aí você pergunta, pastor, a gente está numa boda de casamento e você trouxe isso aí? Legal. Queria completar agora esse raciocínio. Como você sabe que foi escolhida a tua dupla e que você só pode pensar em ser vitorioso se você chegar com ela, você começa a prestar atenção em algumas coisas. E a primeira coisa que você faz é você se torna um incentivador. Meu Deus do céu, cara. Se essa igreja fosse pentecostal, tinha nego pendurado já nesses negócios aí. Você se torna um incentivador da sua dupla. Porque de repente o nego vai falar 20 flexões, o cara tá 16, 17, você vai virar pro lado e falar assim, vai, continua, você consegue, miserável, não para, você vai falar alguma coisa. Mas por quê? Se ele não conseguir passar, os dois são reprovados. Ah, eu quero divórcio. Não, comandante da companhia, eu quero divórcio da minha dupla, porque a gente não está se dando bem, eu quero tocar agora sozinho, eu quero marcar um tempo, fazer uma carreira solo, eu quero dar uns tiros sozinho aí, tal, de repente vai vir alguém... Meu filho, não tem isso. Matricula par, se forma par. Não quer mais? Tchau para os dois. É simples assim. Como seria importante ministrar mais isso a casamentos, em igrejas, para as pessoas entenderem que existem algumas barreiras que você precisa enfrentar, que você só vai conseguir chegar no final se os dois estiverem juntos. Mas tem mais coisas. Você começa também, devido ao convívio que você tem, conhecer as virtudes do seu canga. Cara, se tem que fazer um negócio de escalada aqui, o cara é o cara na amarração. No nós é amarração, ele é o cara. Mas você vai se pendurar assim, não, eu confio, eu conheço, pô, o cara faz um nó muito bom. Então você começa a ver, o outro, não, e esse cara aqui? Meu amigo, você pode botar aí 2 sacos de cimento, ele bota um em cada lado, o bicho é forte. Característica. Cara, treinamento de mato para você achar o observador. O cara não perde o olho do cara é igual olho de águia. A visão dele é maravilhosa. Então, devido ao convívio, você começa a olhar para o outro e destacar as virtudes. Meu Deus do céu, glória a Deus, cara. Dá um aleluia aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Pega uma água aí pra mim, que eu vou beber até uma água depois dessa aí. Então você tem que saber como incentivar, quais palavras-chave que vai trazer o incentivo. Você precisa entender quais virtudes para você trazer. Cara, isso aqui você é bom, eu reconheço que você é melhor nisso. Então tá contigo aqui essa parada que você vai à frente. Terceira coisa. E aí eu lembrei claramente do casal. Que eu não sei se vocês sabem, essa é uma daquelas mulheres, como outras que estão no nosso meio, que fazem as pessoas chorar, mas não derramam uma lágrima. Amém, Selma?
São pessoas que veem as pessoas, mas mantêm um controle muito... São aquelas que chamam de enfermeiras. São aquelas que, quando as pessoas caem de moto, pegam aquela escova de aço e, olhando no fundo dos seus olhos, com um olhar tenro, raspa, raspa e raspa. A tua alma está saindo do corpo e ela está... chega a dar aquela suspiradinha, pega o zap, olha pra ver. E do meme, mostra pra você, sei lá, saindo a alma do corpo. E ela, esse meme é engraçado e tal. São pessoas diferentes, são pessoas que sublimam a questão da dor, da questão do... Né? São outros seres humanos, né? Então, são as enfermeiras. O fato é, na dupla, você precisa ter um especialista em primeiros socorros? Não, porque se esse ficar ferido, o outro não vai saber o que fazer. Então, uma outra coisa é, os dois precisam aprender a salvar vidas. Porque quando o seu companheiro estiver ferido, ele é o primeiro a chegar e ajudar. Meu Deus do céu. Não sei se você está entendendo isso não. Vou pegar um cachorro quente ali, cara. Isso é muito forte. O que Deus está mostrando aqui é muito profundo essa noite. Tem pessoas, meu Deus, que precisavam estar aqui para no final disso tudo poder falar, pastor, eu quero me matricular nesse curso, porque eu preciso viver isso. Amém. Eu não sabia o que era isso. Para mim, casamento era outra coisa. Mas eu quero dizer que isso aqui é casamento. Amém, Simone? Isso aqui é casamento. Porque literalmente você começa a conviver de uma forma tal que aquela pessoa faz literalmente parte da sua história. Porque você vai se envolver em maiores dificuldades possíveis, mas você sabe que pode confiar a sua vida nela. E esse é o detalhe. Os anos vão passando e a afinidade vai aumentando mais ainda. E agora um não consegue mais pensar em uma missão com uma outra. Eu tenho que ir com ele, porque nele eu confio. Nós já passamos muitas coisas, aí você talvez veja em filmes, não, com ele eu já passei a missão tal, na operação tal, na guerra tal, naquele nós passamos, viemos juntos, teve uma situação que ele me carregou no braço, mas ele me trouxe de volta. Ele não me abandonou. E quando eu estava ferido na enfermaria, ofereceram dele sair com outro, ele falou, não, eu vou esperar ele se recuperar, porque ele vai se recuperar. Enquanto eu estava na fisioterapia, ele ia lá todo dia me incentivar, falando, a gente precisa voltar para o campo. Tem mais missões que a gente precisa cumprir. Tem mais restaurações e resgates que a gente precisa promover. Nós precisamos ser Goel em outras vidas, então você tem que se levantar, você tem que se recuperar. Um verdadeiro sniper não desiste do seu companheiro. E é isso que eu quero dizer para você, Igreja do Senhor. Um verdadeiro casamento não desiste um do outro. Dificuldades podem vir, brigas podem acontecer, mas no final de tudo, você faz exatamente o que a Bíblia faz. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Um olha para o outro e fala, eu errei mesmo, você errou, e a gente chega a um consenso e pronto, estamos bem. A gente vence o mal todos os dias. E é muito interessante quando isso for escrito, porque ele fala sobre que não se põe o sol sobre a vossa ira, porque o Senhor tinha ensinado ao povo dele que eles precisavam adorar, declarar Shema, ó Israel, no amanhecer e no entardecer, no final do dia. Porque para o judeu a viração do dia é às 6 horas da tarde, quando vira de um dia para o outro. É diferente do que a gente entende. Então ele entendia que antes que virasse o dia, antes que você viesse entregar seu sacrifício, fazer suas orações da noite, você precisasse consertar com seu irmão. Porque senão as suas orações não seriam recebidas. Seria como se um céu de bronze estivesse sobre você. Então o que você faz? Larga aí tua oferta, vai lá e se conserta com o seu irmão primeiro. Porque como é que você vai falar que ama a Deus que você não vê, se você não respeita o seu irmão que você vê? Olha que profundo, isso tudo são versículos bíblicos. Talvez você não saiba, é só procurar lá. Então ele fala lá, deixa aqui, não precisa carregar tua oferta não, deixa ela quietinha aqui no altar, vai lá, se conserta, e depois que você consertar, vem aqui e entrega. Eu tô aqui doido para ouvir você, eu tô doido para receber de você. Eu estou doido para ouvir tua adoração, mas antes disso acontecer, você precisa se acertar. Você precisa se ajustar. Você precisa voltar lá e refazer. Você precisa... mas me machucou muito. Seja resiliente. Levante-se novamente. Mas é muito difícil. Seja misericordioso. Ame o próximo como a você mesmo. Traduzindo, em todas as situações, o Senhor te leva para um momento de comunhão, junção, amizade, companheirismo. Sabe? A da missão eu já falei que eles podem variar, mas eu preciso dizer um negócio para você.
o sniper tem que estar muito concentrado. Mas antes de chegar àquele objetivo, você precisa fazer o quê? Você precisa chegar no objetivo. E eu te pergunto, como chegar no objetivo? Ah, aí sim é a função do spotter. Porque o spotter vai ter que lançar mão de quê? De uma visão além do alcance. O spotter vai precisar ampliar a visão dele para ver o que os outros não estão vendo. Então ele precisa lançar mão de ferramentas físicas ou espirituais, e aí você entende o que o mistério de Deus quer falar na tua vida. Você precisa lançar mão de instrumentos para fazer isso virar de realidade. E quem tem que fazer isso? Quem tem que fazer isso é o spotter. Porque ele que vai ter uma visão ampla do que está acontecendo. Ele vai ter uma visão ampla para saber qual é a melhor rota para chegar mais perto do ponto. Para a partir dali sim, o sniper poder entrar. Então o spotter é aquele que consegue enxergar além do que outros enxergam. Aí alguém pode dizer, esse é meu marido. Aí o outro vai dizer assim, não, isso aí é minha mulher. Caramba, quando ela fala que é, meu amigo, batata, tá vendo, eu olho assim, como aquilo, não sei o que, tá aquela piriguete tá tirando mole. Não, que isso, meu amor? É só uma amiga de trabalho. Olha, em parte Deus revela, em parte nós sabemos. Em parte sabemos, em parte profetizamos. Eu tô de olho nela, hein? Eu tô vendo. Tá vendo o quê? Não tá acontecendo nada. Aí tem gente já chorando lá no altar. Olha aí, hein? Então, é olhar em alcance. E tem marido que também, né? Não passa uma mosca, né? Olha... Meu cartão de crédito, eu tô vendo aqui um negócio aqui, ó, Zezinho. Que Zezinho é esse aqui? Que você comprou o vestido. Aí o cara já começa a revelar, já começa a ver, né? Pô, mas calma aí, mercado 380? Que é isso aqui, cara? Teve churrasco aí enquanto eu tava... E o cara consegue já analisar. Ele viu a geladeira, ele bebeu água, olhou o cartão, caramba, não tá batendo. Aí já, não, amor, aqui no meio ali e tal, eu comprei, sabe como é que é? Tinha uns cosméticos. E aí eu comprei, né, uns cosméticos diferentes, né? Tem gente chorando, hein? Tem gente chorando no público aí já, hein? Tem gente chorando de alegria e tem gente chorando de nervoso. Tô vendo dos dois, os dois público-alvo vai sendo alcançado. O fato é, o spotter vai cuidar da entrada, de como se aproximar, para que o sniper possa entrar e decidir o que fazer já na zona de combate. E aí você pergunta, por que ele a partir dali assume o que precisa ser feito? Porque o spotter não vai estar à toa. O spotter vai estar fazendo o quê? Pergunto eu para você. Fazendo o quê? Cuidando da segurança da dupla. Ou, como vocês disseram, cuidando da retaguarda. Né? Tecnicamente é cuidando da segurança da dupla. Então ele está aqui, normalmente com uma arma mais curta, ó, fazendo o quê? Cuidando de tudo que está em volta. Porque do momento que ele coloca o olho na luneta, o olho dele está onde? A 200, a 300, a 400, a 500 metros dali. O que ele naquele momento está focado é uma coisa que vai muito além. Está muito lá na frente. Mas, meu Deus, como isso é profundo. Enquanto um está preocupado com as questões que estão lá na frente, vendo aonde vai ser o nosso alvo, o outro está cuidando do agora, do aqui e do agora. Meu Deus, isso é completude de casamento. Meu Deus, eu não consigo olhar para isso e não ver um casamento. Enquanto um tá vendo aqui a conta de hoje, a conta de luz, não sei o que, matrícula na escola, o outro tá falando assim, cara, daqui a um ano a gente vai se formar, a gente vai se mudar para tal lugar, e aí eu vou pegar aquela situação no emprego. E enquanto um tá planejando, o outro tá analisando. E o pior de tudo é que alguns olham, você não tá sonhando comigo, e a outra pessoa fala que eu tô olhando aqui em volta porque tem alguém atacando a gente. A gente precisa entender que os dois papéis se completam perfeitamente e um protege o outro. E quando vocês conseguem encaixar isso e entender as características, seja em que momento um esteja da vida, porque isso não é fixo. Porque, de repente, daqui a um ano, você conseguiu aquele aumento no emprego, aquela posição, e aí agora a companheira vai falar assim, agora eu tenho que terminar aquela faculdade que está na metade. E aí você fala, vai, que agora eu fico buscando as crianças na escola. Vai, porque agora eu vou fazer compra. Não, se eu estou fazendo uma tese de mestrado, tá comigo, pode deixar, eu vou na festa, vai ter reunião da escola, fica aí, otimiza o seu tempo, tá comigo. Agora eu estou no outro papel. Você está focado muito especificamente em algo e eu estou cobrindo a nossa segurança. Meu Deus, que lindo isso. Então, em nome de Jesus, entenda
que cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância. Mas deixa eu dizer uma coisa, da mesma forma que o spotter está ali, ó, olhando a segurança da dupla, a cabeça dele está fixa em uma coisa. Quero ver se você sabe o que é. Um já está focando no objetivo, a 300 metros. Meu Deus do céu, você me fez lembrar que eu tenho que ir no dentista semana que vem, né? Mas é exatamente isso, falando de outra forma. Ele está preocupado com a rota de fuga, ou exatamente isso, a extração. Porque do momento que o tiro é disparado, automaticamente ligam-se sirenes. E aí o inimigo vai falar, tem um maldito sniper atirando de algum lugar. E agora começa a caçada. Cadê ele? E lembre-se, se você não acertar de primeiro, tu vai ter que dar o segundo. Se você der o segundo, vão rapidamente fechar o cone e falar assim, o tiro veio de lá, porque o barulho veio de lá. Porque agora tá todo mundo prestando atenção. Então, meu amigo, se eu fosse você, acertava de primeiro. Não fica acertando de segunda, não, tá? É só uma reflexão. Quanto mais você erra e tenta, mais risco você está sofrendo. Meu Deus do céu, hein? Olha, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Então você tem que acertar de primeira. Ah, pastor, mas é que eu tenho alguns cartuchos. De repente eu tento de novo. Não, para com isso. Para de pensar em plano B. Está na hora de você se focar mais em acertar de primeira, porque é o plano A que tem que ser cumprido, em nome de Jesus. Muitas vezes você não está conseguindo o plano A porque você está botando metade da força no B e no A. E é por isso que você não consegue conquistar. Isso não está no roteiro, não veio agora do céu para você. Amém? Pare de focar no plano B e se foque no plano A. Você ter rotas alternativas de fuga é uma coisa. Você está pensando, eu vou para lá, mas se eu der 3 passos, o vento soprar para cá, eu mudo para lá. Não, mas se eu ver uma jaqueira, eu mudo para cá. Não é isso. A minha rota de fuga é essa. Se lá na frente eu encontrar uma patrulha inimiga, trocar tiro, não der para passar, aí eu tenho o plano B. Aí eu lanço mão do plano B. Aí ok. Mas não é, eu tô andando aqui já de olho ali, negativo. Isso é literalmente sinônimo de fracasso. Pessoas que dividem suas forças entre planos distintos é sinônimo de fracasso. Pois bem, então ele está aqui, cuidando do momento, mas ele já está pensando aonde? Por onde nós vamos fugir. Qual vai ser a nossa rota de fuga? Pois bem, tem mais um detalhe que eu queria te falar empiricamente. Júlia, por favor, me ajude aqui. Eu quero terminar essa ministração, que tem um monte de salgadinho gostoso lá dentro. Glória. Senão daqui a pouco essa criança nasce. Algumas pessoas talvez tenham falado assim, pastor, você falou um monte de coisa aí e tal, eu tentei intuir, eu nunca vi filme de guerra, não sei nem direito do que o senhor está falando. Então deixa eu te ajudar. Obrigado, Júlia. Isso aqui é um rifle de sniper. Nesse rifle de sniper você tem uma luneta. E é uma luneta de grande capacidade. Uma luneta dessa você enxerga um ponto como se tivesse a distância de 10, 15 metros. Um alvo às vezes a 300, a 500, dependendo da quantidade de vezes que você multiplica a luneta. 16, 32, 64. O fato é, quando você tem um rifle desse nas mãos e uma missão para cumprir, você quando... Canhoto é outra história. Quando você para e lança a mão da mira dele, tua vida se resume a exatamente 3 centímetros. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo que está à tua vista se resume a 3 centímetros. E esses 3 centímetros, que é uma janela muito pequena, te levam a um lugar muito distante. Sabe, nessa hora eu não posso deixar de lembrar que sobre esse ministério existem algumas palavras proféticas e não são poucas. Você escutou muitas delas. E sabe, se eu ficar olhando para o agora, para o hoje, isso nunca vai se cumprir. Não é verdade? Porque Deus falou que existiram muitos milagres, muitas maravilhas, muitas transformações, muitas curas, muitas igrejas sendo abertas com esse título. Mas eu olho agora e falo, hoje eu estou dentro de uma garagem, porque hoje eu estou preparando os snipers para quando a gente sair, vocês não serem mortos. A gente está treinando gente aqui de elite. Esse é o objetivo de hoje estarmos aqui nessa garagem, em reunião, nos preparando literalmente para cumprir a missão.
Algumas igrejas botam uma banda, botam um oba-oba, e aí vai, abre a porta e vai ver como é que fica depois. E daqui a 8 meses elas estão rachando no meio, e aí vai, multiplicou o reino. Tudo bem, metade está na maldição, metade está na bênção, mas vida que segue, tá tudo beleza. E nós continuamos insistindo em treinar pessoas, em quebrar maldições, em romper frustrações, romper traumas. E hoje, quando a gente começa a olhar para algumas pessoas, a gente começa a ver um negócio chamado transformação. A gente começa a ver um negócio chamado cura.